Alô, alô. Queria lembrar os companheiros que amanhã é a estreia do filme As Mães de Chico Xavier. Então, aqueles que quiserem ir no shopping estará assistindo o filme do Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier. Inclusive, o movimento espírita está pedindo para que nós prestigiamos estão empenhados nesse movimento, porque com esse movimento, igual foi o filme de Chico e depois o Nosso Lar, estão fazendo bastante filme doutrinário, filme da doutrina. Então é uma boa nós, no primeiro dia, lotarmos o cinema. Pediria a Claricinda para fazer a mensagem de preparação da noite. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe um artigo aqui que é justamente o que nós estamos vivendo, a influência da música na evangelização. A música constitui um excelente recurso auxiliar na grande influência para o progresso moral da humanidade. O Espiritismo e exercerá uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão suas virtudes, fazendo ouvir suas composições. Assim se expressou o espírito de Rossini em comunicação ditada em 17 de janeiro de 1869, publicada na Revista Espírita. E afirma que em nova existência virá continuar a arte que considera a primeira de todas. O Espiritismo será o seu símbolo e o inspirador de suas composições. A música exerce grande influência na evangelização da infância e dos idosos também, pois além de constituir uma atividade em que todas as crianças participam, também as palavras e expressões das poesias e poemas cantados acabam por impressionar a mente infantil, contribuindo de maneira satisfatória para a fixação das lições evangélicas. As crianças cantando alegremente irão gravando as ideias constantes dos textos educativos, constituindo assim excelente auxiliar para a sua formação moral. A música faz parte das atividades complementares, que constituem recursos didáticos de grande valor na aprendizagem e que é utilizada com mais intensidade na infância. Seja do alto a harmonia que nos envolve, seja a rogativa da terra que sobe às esferas superiores, saibamos usar a música e senti-la em nossas almas, não somente como fonte de educação de nossos sentimentos, mas como instrumento de nossa própria harmonização com a criação divina que nos envolve. Uma boa noite. Viu? Nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos nos prepararmos para que possamos harmonizar os nossos pensamentos, para que nossa reunião possa ser proveitosa a todos nós aqui, encarnados quanto os desencarnados. Que as instruções aqui possam ser observadas e estudadas pelos nossos companheiros e aplicadas no nosso dia a dia. Vamos, nesse instante, fazer alguns segundos de meditação e vibração, cada um lembrando das pessoas, parente e amigo que desejam as nossas preces,
principalmente esses que estão registrados no nosso livro, para que nós possamos vibrar em favor deles. A paz e a tranquilidade se veste sempre de luz, prateando a imensidão na estrada. A fé remove montanha, a caridade dá o esplendor, a paz e a tranquilidade é fruto do nosso amor. O amor completa a vida, dá mais brilho ao nosso viver, a paz e a tranquilidade é força do bem-querer. A prova é o dom da graça, está ordenada para a vida, com paz e tranquilidade que se vence esta subida. Com Deus tudo é possível, dia a dia vai melhorando, na paz e na tranquilidade, aos poucos irei chegando. Quem é mau e violento não conhece essa verdade, se não semeias paz e tranquilidade, colhe sempre tempestade. E assim, com essa mensagem, nós damos por iniciado a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos ficar bem atentos, que o Jamil trouxe o estudo da noite, preparou com muito carinho, e a Andréia está estreando a internet aqui entre nós. Então, vamos apreciar. Jamil, você está com a palavra. A palestra está sendo apresentada ao vivo pela internet. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo
no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Já vamos começar com bastante energia aí, com bastante alegria. Boa noite. Estou muito feliz, muito emocionado de retornar aqui, continuando o capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, e o item é tormentos voluntários, ou seja, situações em que a gente mesmo cria, ou aumentando o sofrimento, ou criando situação que não nos traz alegria. E coincidentemente eu recebi um e-mail interessante esses dias. O azarado, porque tem muita gente que pensa que é azarado, que afirma que nada dá certo. E aí, 2 amigos se encontraram. E para puxar assunto, fazia muito tempo que eles não se viam, um foi logo perguntando, e aí, como é que você está? O outro falou assim, olha, eu estou péssimo. Ele falou, mas como péssimo? Esses dias eu te vi com uma Mercedes importada aí. Ele falou, então, capotou, deu perda total. Ele falou, bom, pelo menos é coisa material, né? O importa é a família. E o seu filho, aquele gênio, inteligente, ele falou, morreu, ele que estava dirigindo. E ele tentando puxar assunto, ele falou, nossa, mas pelo menos a sua filha, né? Aquela modelo, muito bela, né? Ela, como é que ela está? Ela falou, estava do lado dele, faleceu junto. Só minha esposa que não estava. O cara falou, nossa, ainda bem, né? Ele falou, não estava porque fugiu com o meu sócio. Ele falou, não, mas deixou a empresa, pelo menos, né? Ele falou, não, deixou falida. Eles me roubaram e fugiram. E o cara tentando puxar assunto, não estava tendo jeito mais. Aí, por fim, ele pegou e falou assim, tentando mudar um pouco de assunto, né? E o seu time? Aí o cara começou a chorar. Falou, puxa, que time que é? Falou, sou corintiano. Ou seja, para que sofrer mais, né? Procurar mais sofrimento? Aí o cara perguntou, mas de positivo não tem nada? Ele falou, o teste de HIV que eu fiz deu positivo. Essas são as nossas escolhas. A música falou do encontro marcado. Não só às quintas-feiras nós temos um encontro marcado, mas esse encontro nosso, dessa existência, foi marcado no plano espiritual. E eu sou muito grato, muito, por estar no início do 3º milênio reencarnado no Brasil. Com tantas oportunidades, recursos, companheiros encarnados e desencarnados, que fazem dessa existência a mais consciente e a mais lúcida. O tema ainda trata de aflições, mas diante de uma visão espírita do Consolador prometido, da esperança, da fé no futuro, que é um dos pilares, é a base do cristianismo e do espiritismo, a fé no futuro. E um estudo recente, muito interessante, mostra que alguns pesquisadores, depois de mais de 20 anos, tentando estudar causas da depressão, estudar as pessoas com depressão, o porquê, o que leva as pessoas à depressão, um deles teve um clique e falou assim, espera aí, nós temos que estudar as pessoas felizes. Para a gente poder levar uma alternativa, um remédio para as pessoas depressivas, é preciso que a gente estude as pessoas felizes. E eles começaram a fazer isso. E perceberam que essas pessoas não tinham menos problemas do que as depressivas. Não era a falta de problemas que faziam com que elas fossem felizes. Era uma atitude otimista, alegre diante da vida, que fazia com que, diante da mesma situação, elas não caíssem tanto, elas não oscilassem tanto. E mesmo nos momentos de aflições, elas encontravam recursos rápidos para se elevarem. Com isso, a imunidade fica maior, adoecem menos, prolongam a vida.
E eles fizeram pesquisas tirando todas as possibilidades de credo religioso, de raça. Foi uma pesquisa muito bem trabalhada e que um dos pontos importantes é que o povo mais feliz do planeta, qual que é? O brasileiro. E isso foi descoberto no projeto Genoma. O brasileiro é o que tem mais dessas características já na sua Constituição. E logo, logo eles vão perceber que não é só uma questão física. Já é uma questão espiritual de programação. Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já trata disso, das almas que estão sendo trazidas e reencarnadas, não melhores, não piores, mas já com uma disposição de mudança. Esse é o início da mudança do nosso planeta. Um planeta de expiações e provas. E expiações significa limites. É preciso que a gente tire um pouco essa carga pesada, que expiação é sofrimento, que expiação é dor. Expiação é limite para a nossa proteção. Normalmente por dois motivos. Ou para que a gente não continue errando e agrave a nossa situação espiritual, ou, em outras situações, valorizando um dom, uma possibilidade que numa existência passada nós desprezamos. Então, esse limite pode ser às vezes uma deficiência mental em que não afeta o espírito diretamente. O limite é do corpo. Esse limite faz com que uma alma que usou a sua inteligência de forma cruel, de forma irresponsável, não possa se complicar mais. Então, não é só a justiça de Deus, é a bondade de Deus a nosso favor também. E provas, porque depois do erro, depois do arrependimento, depois da reparação, é preciso que a gente, assim como na escola, que a gente seja testado. Então, a carga de sofrimento que a gente coloca nas expiações e nas provas são por nossa conta. É o sentimento que a gente coloca diante de uma atitude. O sentimento de insatisfação, o sentimento de inconformidade, o sentimento de orgulho, porque acha que está numa posição abaixo do que merecia, de vaidade, porque não se conforma com o corpo que tem, e a gente se esquece que tudo isso fomos nós que materializamos. Então, quanto mais lúcidos e mais conscientes, a gente vai percebendo que fomos nós quem programou tudo isso. A dor, normalmente, ou ela é necessária, ou ela é inevitável. Quando que ela é necessária? Dá para imaginar se a gente não tivesse dor de apendicite, por exemplo, o que ia acontecer? Ou o infarto. A dor está mostrando que algo está errado, que algo não está funcionando bem. E espiritualmente é da mesma maneira. E muitas vezes a gente apenas trata dos efeitos e não buscamos as causas, porque buscar as causas é ter que mudança de atitude, mudança de hábito, desprendimento, mudança de valores. Então, muitas vezes a gente vai passando para frente. E todas as vezes que a gente tem essas atitudes, a gente está mostrando a nossa infância espiritual, que felizmente a gente já está deixando. Não estamos? Estamos, né? Porque é na infância que a gente tem comportamento de milindre, a gente fica de mal das pessoas, a gente tem situações de emburrar. Adulto não faz isso, faz? A única diferença é que a criança, daí a pouco ela está brincando de novo com a criança. E às vezes a gente não brinca de novo com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente leva mágoas por décadas. Só que a gente já está percebendo, não é só uma questão de fé, a ciência também já está aliada a isso, mostrando que mágoa traz câncer, que irritação traz problemas no organismo todo, que a falta do perdão também gera consequências no organismo, além
da situação moral e espiritual, que também vamos ter que, cedo ou tarde, vamos ter que rever e vamos ter que tratar dessas situações também. Mas se a gente pegar os princípios básicos da doutrina, são muito claros. A imortalidade da alma, Deus justo e bom, comunicabilidade, pluralidade dos mundos. Mas quando a gente estuda o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, aí fica claro, não fica? O porquê dessas situações, o porquê das aflições. Porque todas as vezes que a gente usa o livre-arbítrio e sai fora das leis de Deus, aí vem as consequências. Que às vezes a gente chama de problema, às vezes a gente chama de dor, de expiação, de aflição. A gente coloca vários nomes, mas vai ter uma consequência. Emmanuel lembra muito bem. Nós temos as escolhas livres, mas somos escravos das consequências. Enquanto estamos podendo escolher fazer, deixar de fazer, nós temos um direito, e olhe que uma hora a lei também impede. Mas a gente tem um certo livre-arbítrio. Mas as consequências, essas nós somos escravos. Tem atenuantes, tem agravantes, mas a gente vai ter que revê-las. Então, essa dor visualizada sob a expiação, ela não é punitiva, ela é educativa. Essas situações que nós falamos anteriormente, faz com que a gente vai reequilibrando os nossos sentimentos, a gente vai educando os nossos pensamentos. E aí, diante das relações que estão na nossa programação, muitas vezes nós ajudamos a fazer essas programações, e quando chega aqui a gente tem dificuldade, a gente não aceita. Então, quando a gente tem essas atitudes, está deixando muito claro que o nosso sentimento é de que Deus é injusto. Só que a gente tem que lembrar que Deus não é só justo. Quando a gente estuda, sente tudo isso, a gente percebe a justiça de Deus, mas a gente percebe muito mais a bondade de Deus. Porque continua dando muitas oportunidades para nós. Ele continua fazendo com que essa nossa programação seja o melhor para nós. É simples aceitar isso? Nem sempre é simples, mas não tem outro caminho. Algumas situações a gente vai ter que conviver a existência inteira. Uma deficiência, uma debilidade, um filho com dificuldades, um ente querido, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Algumas vão ser para a vida inteira. E não sei se vocês lembram, da outra vez que eu vim aqui, eu dei até um exemplo de um jovem que eu tinha conhecido com grandes deficiências emocionais, mentais, feliz, sereno. Então, não é o grau da dificuldade, não é o grau da limitação que dita o sofrimento. Esse grau de sofrimento é ditado pela nossa atitude, que não tem muita diferença no planeta. Nós podemos pegar alguns povos com algumas características diferentes, mas entre nós tem poucos Francisco de Assis. E tem poucos que estão ainda no primitivismo, do crime sem motivo. Tem, ainda tem. Tem Francisco de Assis? Ainda tem. Mas a média está na onde? Está entre nós. A atitude que vai diferenciar. Esse item aqui, o capítulo inteiro, está muito relacionado com a parábola do filho pródigo. Foram séculos em que a gente buscou a felicidade nos prazeres materiais. A gente se tornou insaciáveis em determinadas situações. E não conseguimos plenitude. Não conseguimos ser felizes. Nós estamos cansados espiritualmente. E aí o filho pródigo retorna e o pai recebe como um banquete, que é o mesmo que nós estamos aqui hoje. A gente estava comentando ontem, a gente foi em São Sebastião do Paraíso lá, fazer um bate-papo com o pessoal, foi uma noite iluminada. Hoje a gente está tendo outra. Aí a gente estava conversando, imagine o dia em que isso vai ser um estado natural. A gente não vai precisar só ir numa palestra, ler um livro, tomar um passe. Em qualquer situação, a gente, mesmo com as imperfeições,
mesmo com as dificuldades, com os limites, com as expiações e com as provas, a gente vai ter um equilíbrio ao ponto de saber que tudo está no lugar certo, as pessoas, as situações. Então não tem motivos para a gente reclamar, porque como a gente falou no exemplo da criança, a criança, ela chama a atenção por uma necessidade, e nem sempre a gente chama a atenção só por uma necessidade. Às vezes pela carência, a gente vai se estendendo, a gente vai levando, e a hora que menos percebe, a gente está em estados depressivos, a gente está em alguns estados que aí muitas vezes vai precisar até de tratamento médico, de tratamento espiritual, que também não é o fim do mundo. Raros são os que não necessitam de algum tratamento a existência inteira. Por isso a culpa deve ser diminuída. A parábola do filho pródigo, ele é muito claro, ele retorna. É o caminho que foi errado, não era ele que estava errado. Ele poderia sentar e chorar, não poderia? Mas não, ele retornou. E é esse retorno espiritual que nós estamos fazendo. A gente já está percebendo que fazer o bem já basta. A gente não precisa ficar esperando, como eu, não sei se mais alguns aqui que já foram católicos, teve alguém que foi católico aqui nessa existência? Alguém esperava fazer caridade para ir para o céu? Eu fazia isso. Eu vou fazer caridade, não era pensando no outro, eu queria garantir meu lugar no céu. Mudou muito depois que eu me tornei espírita? Só o nome, que eu não queria ir para o umbral depois. Que aí eu li o Nosso Lar, eu não queria ir para o umbral. Mas o sentimento era o mesmo. Mas o tempo vai passando. E a gente vai percebendo que fazer o bem já basta. Então eu tenho certeza que todos aqui, se não é na constância, já teve momentos de fazer o bem, sem preocupar se o outro ia falar muito obrigado, se ele vai poder retribuir, se eu vou ter mais bônus horas. A gente brincava muito também, né? Às vezes a gente ficava até de madrugada naquelas feiras lá, lembra, Valentim? A gente brincava, né, Paulão, a gente falava assim, hoje é bônus horas dobrado, 3 horas da manhã, eu vou marcar num caderninho que eu vou conferir depois. E a gente vai passando o tempo e as alegrias são muito, muito maiores do que isso. Uma outra coisa que a gente tem percebido de uma forma mais clara, olho por olho, dente por dente. Era assim no passado, não era? Aí Moisés, que já foi uma evolução, falou que o olho por olho, dente por dente, não podia se estender para toda uma família como forma de vingança. Era só um. Ele matou, você tem o direito de matar. Já foi uma evolução para a época. Jesus vem e fala para perdoar até os inimigos. E aí a gente vai estudar essa passagem, olho por olho, dente por dente, a gente vai ver que ela está muito relacionada também com a lei de causa e efeito. É na mesma circunstância que a gente erra, que a gente vai ter a lição do aprendizado, da expiação. Não que tem que ser igualzinho. Olha, eu cometi um crime, eu vou vir sem uma mão na próxima existência. Às vezes até ocorre isso, mas não que é rotulado, mas é nas mesmas características. Primeiro, porque a gente danifica o perispírito naquela região ali. E quando vai formar um novo corpo, ele pode trazer alguns problemas. Mas reforçando, muitas vezes é uma proteção para que a gente não se perca de novo no caminho. Mas como eu falei anteriormente, Deus não é só justo. Ele é o que também? Ele é bom. Então, por exemplo, um serial killer que mata centenas, milhares de pessoas, será que ele vai ter que voltar e reparar com cada um desses? Ele vai levar 500 encarnações ou mais. Por isso que a lei é bondade. Com as limitações da expiação, mas com a possibilidade, por exemplo, dele descobrir uma vacina, ele já começa a reparar, salvando a vida daqueles que ele prejudicou no passado. Então, quando Jesus fala que o amor encobre a multidão de pecados, não é que eu vou deixar de ter que reparar com essas almas. Encobre uma multidão de pecados, assim como
um presidiário com bom comportamento, o que acontece com ele? Tá certo que no Brasil o bom comportamento é brincadeira, né? O cara pega 30 anos e sai com 5 por bom comportamento. Mas a lei de Deus também é assim, só que ela é precisa. Na medida que eu desenvolvo o amor, que eu tenho atitudes, e cada vez mais essas atitudes se transformam num estado de alma, eu não preciso rever todas as situações. Eu começo a limpar em mim essas marcas, e aí, uma outra coisa que às vezes a gente pensa equivocadamente, a expiação nem sempre ela é na próxima existência. Eu posso sofrer a expiação nessa aqui, e eu posso também quitar nessa aqui. Será que Paulo de Tarso quitou a expiação dele? Nessa? O que vocês acham? Tem uma grande chance, não tem? Ou anônimos, que muitos aqui devem conhecer, que tem uma certa dificuldade na vida, e depois, ou por uma dificuldade, ou pelo toque do amor, ela transforma e nessa existência. Então, na doutrina espírita, não existe o tempo. Não é só daqui uma, daqui duas. A partir do momento que eu mudo o roteiro, como o filho pródigo mudou, eu já estou começando através do amor, mesmo ainda não amando em plenitude. Porque às vezes, você pode ajudar aqui? Eu não estou preparado. Você pode vir bater o papo? Mas eu vou falar de uma coisa que eu não vivo. Se for trazer aqui na frente só quem fala o que vive, quem vai vir aqui na frente? Tirando o Valentim, mais alguém? Sobra alguém? Bem-aventurados os aflitos. Todos os aflitos são bem-aventurados? Não. Os que reclamam não são bem-aventurados. Os inconformados não são bem-aventurados. Tormentos voluntários, eles aumentam o sofrimento, aumentam aquilo que estava programado. Grande parte do que a gente rotula como programação espiritual, tem uma palavra que felizmente a gente está ouvindo menos na doutrina espírita, né? Quem já tem 5 anos de doutrina como eu, deve ter ouvido a palavra karma, não ouviu? Era mais comum, não, é o karma. Como se fosse uma coisa do passado que está... E às vezes nem era para passar. Tem situação que não estava na nossa programação espiritual. E nós criamos nesta. Como sendo otimista, pode ser que também tenha coisas da nossa programação que não precisamos passar se a gente mudar o roteiro e o sentimento. Então basta que a gente comece, então, a passar essas situações com consciência, o porquê daquilo ali. Para que o cristianismo, a doutrina espírita, nos dá tudo isso, qualquer situação, por quê e para quê. Não estou falando aqui que temos que menosprezar o sentimento, a aflição do outro, que, não, isso aí é coisa boba, pelo contrário. Dor nenhuma é pequena, aflição nenhuma é pouca. Qualquer que seja, e quem já trabalhou com atendimento fraterno sabe disso. Às vezes a pessoa vai chegar aqui e falar assim, olha, eu estou com uma verruga na ponta do meu nariz. Mas isso é problema? E se a pessoa for muito vaidosa, é problema? Talvez maior do que um câncer de um outro, que já está mais lúcido, mais sereno. Então não existe problema maior ou menor. Então, a nossa própria atitude otimista, de alegria, enquanto a alegria não é um estado de alma, que a gente crie momentos de alegria, que a gente crie situações sempre com bom humor, não ironizando, e também não estou falando que nunca fiz isso, foi uma das coisas que eu mais fiz na vida, mas a gente vai aprendendo a respeitar os limites do outro, porque a gente não quer que o outro nos faça. Então aí a gente está caminhando. Esse momento espiritual nosso é muito importante. Não importa se a gente está com 40, com 30, com 50, 60 anos.
é daqui para frente. É não procurar mais os tormentos voluntários. Eles vão aparecer na nossa vida, relacionado com as nossas tendências. Basta estudar as nossas tendências para saber que nós vamos nos ver diante de uma situação para ser provado. Aquela dificuldade nossa vai ao encontro da necessidade dos companheiros do lar, do trabalho, da casa espírita, da via pública, senão não teria maneira da gente crescer. A grande diferença é essa. A hora que mudamos dor, problema, para um desafio, a gente cresce, a gente se eleva. E aí, a gente com um olhar mais elevado, a gente não se afeta tanto. A gente não leva tanto tempo para retornar àquele ponto de equilíbrio que a gente já tinha conseguido. Tormento, então, não é a hora que a gente tem um fracasso. O tormento é a hora que o sucesso do outro nos incomoda, porque isso se chama inveja. Não é a hora que a gente perde alguma coisa que é um tormento. É a hora que a gente vê o que o outro tem e tem ciúme do que ele tem. Se a gente avaliar bem, fazer uma análise profunda, todas as vezes que a gente tem algum sentimento de inconformação, de insatisfação, busca, porque está dentro de nós, não está na situação e não está no outro. Não é a dor, não é o problema, não é a expiação, não é a dificuldade que faz a gente sofrer. O que faz a gente sofrer é a não aceitação de que nós criamos e que é para o nosso bem. E não significa, muitas vezes, que é para a vida toda. Porque algumas situações também a gente pode melhorar. Principalmente quando diz respeito a relacionamentos. Ninguém tem, né? Dificuldade? Às vezes a gente fala, pensa que tem alguém, tem ou não? Mas é bom a gente saber disso, não é? Às vezes tem algum vizinho que tem, alguém no trabalho, e aí às vezes a gente vai poder dar um toque. Tem uma frase que me marcou muito, que eu acho que tem tudo a ver com esse item de hoje. Rico não é quem tem muito, porque às vezes ele tem muito e ele quer cada vez mais. Rico é quem tem necessidade de pouco. Quando eu falei dos séculos aí, que a gente buscou a felicidade nos prazeres materiais, é a mesma coisa de quando a gente está com sede e a gente bebe água do mar. O que vai acontecer? Vai dar mais sede. O que a gente vai fazer? Vai beber mais água. A sede aumenta. E é assim. Tudo aquilo que a gente se apega, que não traz a plenitude do espírito, a gente quer cada vez mais. Cada vez mais. E aí chega uma hora que a gente não possui aquilo ali. Nós somos escravos. Nós não conseguimos viver sem. E não estou falando só de materialidade. Muitas vezes a gente também não fica sem algumas situações emocionais, algumas situações morais, algumas dependências, algumas culpas, alguns traumas da infância, alguns traumas do passado, que fazem com que a gente crie um hábito. E esse hábito, ele vai perdurando. E mesmo, às vezes, tendo vontade, mas não buscando os recursos certos, quantas vezes a gente, ou pessoas que a gente conhece, se esforça no limite para tentar modificar algo. Não é preguiça, não é falta de vontade. E às vezes não consegue, porque ainda não buscou das maneiras corretas ou nas situações corretas. Por isso, cada vez mais, né, a nossa postura como verdadeiros cristãos, alegres, otimistas, vai influenciar cada vez mais a nossa sociedade. E eu gostaria de quase encerrar, contar uma história, que no finalzinho do item fala que o que a gente busca, que falta realmente para nós, se chama paz. É deitar à noite no travesseiro, estar de consciência tranquila, saber que fez o melhor possível, sabendo que não é perfeito, sabendo que tem imperfeições, que erra, que tem dificuldades,
mas que fez o melhor possível. E aí, ligado ao tema Bem-aventurados aflitos, um rei, certa vez, ele queria um quadro para o seu palácio que descrevesse a paz da melhor maneira possível. E aí foram centenas, foram selecionando, até que chegaram a 3. E aí ele ia dar o voto decisivo. Um deles era uma paisagem toda harmoniosa, com árvores, um riacho, pássaros, tudo muito bem desenhado. O outro era um casebre muito bonito, com flores, um jardim bem harmonioso, tudo muito delicado. E o outro quadro, uma tempestade. As árvores todas quebradas, raios, uma casa destruída, tudo estava em volta com uma imagem aparentemente de destruição. E ele observou bem, e por fim escolheu esse quadro da tempestade. Os outros 2 ficaram inconformados. Como que o Senhor escolheu esse quadro? Não tem harmonia nenhuma, que paz que isso traz. E ele chama os 2 para perto do quadro e mostra que num dos galhos da árvore tinha um ninho de passarinho em que uma mãe protegia os filhos. E ele afirma para os 2, isto é paz. Não importa o que está acontecendo ao redor, mas intimamente nós estamos em paz. Então, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades, das expiações, que a gente busque dentro do nosso limite, dentro da nossa possibilidade, e aí cada um que sabe, né, o seu limite, esta paz, que com certeza é possível. E agora a Suzy encerra com uma música que alguns devem conhecer, quem quiser cantar, até porque quem canta, a gente já sabe, né? Se uma estrela cair do céu, se brotar uma linda flor, sei que vou me lembrar do seu amor. Se o horizonte escurecer e a noite fizer chover, sei que vou me lembrar do seu amor. Alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Paz que me abraça com sua luz, o seu nome é Jesus. De novo. Alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Paz que me abraça com sua luz, o seu nome é Jesus. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Aos corintianos aí, isso passa, tá? Eu sou palmeirense, eu já passei por isso. É que agora o Palmeiras é líder, é só hoje que eu podia falar, porque esse final de semana às vezes já vira um tormento. Muita paz a todos. Nós agradecemos o Jamil, excelente colaboração. Eu não sei se ele leva o abraço ao Daniel Limonta ou a todos os centros, porque ele é de todo mundo, em todo lugar ele está indo levar a sua mensagem. Então, eu quero que ele agora, está na hora, está preparado para ser o presidente da USE. Esse é o meu trabalho. Estou querendo trazer ele para a USE, viu? Lançar o seu nome para a USE. Então, eu quero que ele leve o abraço a todos os seus companheiros e nós agradecemos muito o seu trabalho. Nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações. Pediria aos companheiros colaboradores do passe que se dirigisse rapidamente para
a câmara de passe para que possamos dar prosseguimento a os companheiros. E nós permanecemos aqui, o Antônio Carlos vai fazer uma parte musical para nós. Vamos vibrar junto com a mensagem musical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Aparar as arestas trabalhando, soltar as amarras libertando, dinamitar o lixo renovando. Tudo em mim que se possa pensar, pensar. Mesmo que algo me impeça de andar, andar. Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Minha alma canta, delira, brinca, vive e faz obras-primas, e a força do querer se amplia.
tudo em mim que se possa pensar, pensar. Mesmo que algo me impeça de andar, edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Vem sentir o que eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando teu ser. Deixa sentir-te que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário perseguir. Eu sei que me negarás, mas findo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Te dei a minha vida e sempre te amarei. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo.
apacenta as minhas ovelhas. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes eu falando com Deus desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. Então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento, não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que
que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Agora nós vamos também, a Nara já fez na primeira parte, mas nós também vamos agora encerrar com o hino Allan Kardec. E durante este hino vamos vibrar, orar, agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, porque graças a eles é que nós temos essa beleza que é a doutrina espírita e que o Jamil demonstrou muito bem. Allan Kardec, bom mestre, vimos teu nome exaltar, te implorando com uma prece, proteção espiritual, batalhador da verdade, da seara do Senhor. Pobre humanidade, pra paz, pro bem, para o amor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que as nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor. Caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Kardec, mestre altaneiro, exemplo da caridade, és o fiel timoneiro da nossa felicidade. Caminharemos contentes, sempre firmes, sem temor. E um dia alcançaremos as moradas do Senhor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que as nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor. Caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. E assim, meus irmãos, chegando ao final de nossa reunião, só nos resta Kardec, pelos Espíritos. E assim, com essa mensagem, com essa paz, que nós possamos chegar, sairmos daqui, sempre programado para o bem e para o amor do próximo. E assim damos por encerrado a nossa reunião dessa noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Retiremos em paz.
aperta stop e depois salvar.